Aí mandou mensagem aqui, domingo que vem, se Jesus não voltar antes, ele vai estar aqui, irmãos. É uma surpresa, irmãos. Livro de Marcos 10, 46. Hoje nós vamos começar primeiro, segundo e terceiro domingo, um propósito, uma campanha. O que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Cheguei um pouquinho atrasado, coloquei a camisa um pouquinho para o lado de fora. Eu estou um pouquinho meio diferente hoje. Um pouquinho, só um pouquinho também, né? Nada demais também, não. Marcos 10, 46. Quem achou, diga amém. É interessante essa mensagem aqui. Domingo que vem vai ser o Dia das Mães, convida mais uma para estar aqui. E, além de Cristo, nosso convidado especial, vai estar uma pessoa aqui no nosso meio, para estar aqui conosco também adorando a Deus, irmãos. Chegaram, pois, a Jericó, quando Jesus e seus discípulos e mais uma grande multidão estavam deixando a cidade. O filho de Timeu, chamado Bar, quer dizer Bar, filho, Timeu, o pai, que era cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo o quê? Esmola. 47, toda a igreja. Muitos advertiam severamente para que se calasse, contudo ele gritava ainda mais alto, ou gritava mais, filho de, tem compaixão de mim, ou com misericórdia. Foi então que Jesus parou e pediu, chamai-o, e assim foram chamar o cego, anônimo, homem, levanta-te, ele te chama. 50. Indagou-lhe Jesus, o que queres que eu? Rogou-lhe o cego, Rabone, que eu volte o quê? E Jesus lhe ordenou, vai em frente, a tua fé te salvou. No mesmo instante o homem recuperou a visão e passou a seguir a Jesus aonde? Pelo caminho. Alguns minutos, tomamos vossos assentos. Domingo que vem, eu vou continuar com esse tema, a cura do cego Bartimeu. Hoje nós vamos começar, irmãos, o Domingo das Maravilhas de Deus, com o tema de uma grande campanha, o que queres que eu te faça? Todos nós aqui temos um pedido para fazer para Deus, sim ou não, irmãos? Todos nós temos algum propósito que gera em nosso coração, apesar que servo e serva de Deus não anda sem propósito. Ele vem para um culto com propósito, ele ora com propósito, ele lê a Bíblia com propósito, ele jejua, tudo com propósito. Sem propósito a coisa fica vazia. É assim ou não é? Livro que acabaram de fazer menção aqui, é um livro que Marcos relata algo bem interessante aqui para nós. E eu gostaria que a igreja prestasse atenção em algumas coisas aqui, que a gente não vai entrar a fundo hoje, mas que nos chama muito a minha atenção. A primeira pergunta, essa cidade de Jericó, que cego Bartimeu ele entra, era a mesma Jericó lá do Antigo Testamento? O que significa esse nome Bar? Significa Bar, filho, e Timeu, pai. Bar, Timeu, filho de um Timeu. E ele era cego de nascença, dava-lhe direito a ele pedir esmola. Estava na beira da estrada, numa cidade chamada o quê?
Jericó. Diga comigo, Jericó. Jericó, irmãos, conhecida como a sua fragrância suave. Jericó, que tem aproximadamente 270 metros a nível do mar. Quantos metros? 270. Pastor não é só teologia, pastorear é ciência também, está vendo? 270 metros aproximadamente, tinha uma fragrância muito boa. Acredita que essa Jericó aqui é a que Josué ele tomou e amaldiçoou, Antônio, Jericó. Lembra quando Josué toma Jericó? Ele diz assim, nós já vamos tratar ainda um dia sobre a questão de quebra de maldição, essas coisas, vai ser muito interessante à luz da Bíblia aqui. Lembra quando Josué ele tomou a cidade de Jericó? E ele disse o que para a cidade de Jericó? Ninguém nunca mais construa sobre essa cidade. Todos que tentaram construir a cidade de Jericó, foi o quê? Destruído. Teve um lance que aconteceu, não é que eu sou corajoso não, mas teve um lance que aconteceu do submarino, que foi lá debaixo da água, onde o Titanic afundou. Na minha visão, eu não tinha visto isso na matéria do jornal. Eu pensei assim, eu acredito que na última hora, eu acredito que eu tinha coragem de ir, eu falando. Depois me veio à mente, sabe o que, Breno? Calma aí, como que eu entraria dentro de uma cápsula, entendendo a Bíblia? Como que eu entraria? Eu fiz uma injunção disso aí depois eu parei, analisei, falei, não iria. Por quê? Porque a ideia do submarino era exatamente ir aonde o Titanic foi afundado. E o que o capitão do Titanic falou? Quem se lembra aqui? Quem já viu o filme do Titanic completo aqui, irmãos? Karina perde um filme lá da Netflix, né? Apesar que Netflix nem existia na época, né? Mas muita gente já viu só um pedacinho, né? Leonardo DiCaprio, que filme, né? É bom para quem assistiu tudo. Ele disse o que, irmãos? Que nem Deus afundava. Quem criou os icebergs, as geleiras, foi o próprio Deus. E quem empurra aquela geleira, aquele gelo gigante com o próprio Deus? O próprio Senhor, irmão, com o próprio dedo dele rasga o Titanic no meio, e o Titanic afunda naquele lugar. Agora, só observa uma coisa, se aquele submarino tivesse ido lá no fundo do mar e tivesse voltado, os cientistas, os bilionários iam dizer bem assim, fizemos melhor do que Titanic. Titanic veio por cima, nós além de ir até onde Titanic foi, nós fomos por debaixo da água. Como Deus não se deixa se escarnecer, Ele permite que a cápsula daquele submarino explode. Pum! Nem sei se acharam destroços ou acharam, não acharam, sumiu, uma coisa de louco, sumiu, desapareceu. E é onde que desaparece? No local aonde que um dia tinha sido Deus permitido que o Titanic afundasse. Deus ele permitiu que a maldição, que o mal atingisse o Titanic, e foi naquele lugar que o submarino explodiu. E pela lógica humana, parece que pela lógica humana, olhando assim, não tinha uma expectativa nenhuma de explodir. Parece que ele já tinha ido pelo controle remoto, mas com seres humanos lá dentro nunca tinha ido. Porém, aquele local ali está demarcado. Aquele local ali, um dia alguém amaldiçoou, um dia enfrentou a Deus. Um dia alguém ali enfrentou a Deus e ali Deus permitiu que afundasse um navio sobre aquele lugar. Assim Josué, na cidade de Jericó, ele fala assim, olha, nós tomamos a cidade de Jericó, ninguém nunca mais construa sobre a cidade de Jericó, irmãos. A cidade de Jericó, ela está sobre uma palavra de maldição, sim ou não? Ela está sobre o efeito da maldição. Ninguém constrói nesse lugar, aqui não existe projeto, a não ser escombros e entulhos nesse lugar, ninguém faz mais nada. Sabe o que eu penso sobre essa mensagem? Que tem gente querendo construir
tentando erguer alguma coisa em um lugar em que Deus ele não está mais. Tem gente tentando reconstruir algo, voltando lá atrás, em lugar em que Deus já amaldiçoou muito tempo. E esses lugares são os lugares que não se planta, não se faz nada, não se negocia, ou seja, está sobre o efeito de uma maldição. E como que essa maldição ela foi proferida? Diga comigo, por palavras. As palavras de Josué foram confirmadas. Ninguém constrói sobre esse lugar. E todos que tentaram construir sobre Jericó foi amaldiçoado de alguma forma. Tem gente que busca, irmão, maldição de tudo quanto é jeito. Ele vai em lugares em que nunca mais ele deveria voltar, mas ele volta. Tem gente que nunca mais deveria tocar em lugares que são amaldiçoados. Ele vai lá e toca, achando que vai tentar converter aquela maldição em bênção, e não é mais. Deus já nos resgatou do mundo, da maldição deste mundo, para trazer coisas novas em nossa vida, sim ou não? Deus já nos tirou desse planeta, desse mundo de derrota, desse mundo de fragilidade, para nos trazer vida nova, vida abundante, alegria, saúde, paz e gozo no Espírito Santo na nossa vida. Assim, Deus ele falou, ninguém vai fazer mais nada sobre Jericó, irmão. Jericó, todos que olham para ela, é uma vergonha total. Até hoje, a cidade de Jericó está do mesmo jeito. Ninguém pode fazer assim mais nada. E a palavra de Deus não cai por terra, sim ou não, irmãos? Tudo aquilo que Deus fala, Ele cumpre. Tudo aquilo que Deus fala, Ele não deixa cair um tio da tua palavra. Assim, a cidade de Jericó está sobre os destroços. E na cidade de Jericó, agora vem falando novamente sobre ela. Jesus ele vai entrar ali numa semana da Páscoa. Ele vai entrar com seus discípulos, e quando ele vai entrar na cidade de Jericó, ali, só essa informação, era permitido pessoas pedir esmola. Pessoas carregavam as capas, e segundo a teologia paralela, eles ensinavam o seguinte: todos aqui têm direito de pedir esmola. O governo romano, eles permitiam as pessoas pedirem esmola, e assim cada um recebia uma capa. A capa identificava a miseráveis, a capa de Aclosiel representava aquilo que a pessoa fazia, que era pedir esmola sobre aquele lugar. Então ali a pessoa tinha uma oportunidade que o governo romano deixava, e ele carregava uma capa sobre si. Segundo o que diz a história paralela, é o seguinte, é que na capa estava escrito assim, ó, eu sou miserável. Na capa estava escrito assim, eu sou pobre, eu sou miserável, ou não sei, de repente outras coisas, eu sou um pedinte, né? Eu sou aquele que está pedindo esmola sobre esse lugar. E toda pessoa que entrava pela cidade de Jericó olhava e via que naquela capa estava escrito aquilo, e ali identificava, ali tem alguém pedindo uma esmola, ali tem alguém que o governo romano deu legalidade, deu direito de pedir esmola. Por isso que ele está ali pedindo esmola, por isso que ele está ali pedindo um dinheiro para sobreviver. Mas quem está sobre a cidade de Jericó é uma falsa esperança. Por mais que ele poderia ter alguma esmola, mas nunca resolveria o seu problema. Por quê? Como que alguém vai ser feliz sobre uma cidade que está amaldiçoada? Como que alguém vai ser feliz sobre uma cidade que está sobre os escombros? Como que alguém vai ser feliz em um lugar que já foi destruído e amaldiçoado por Deus? É fazer como o submarino, voltar no lugar aonde que um dia Deus já afundou um navio há muito tempo. Mas esse cego ele está lá, e a Bíblia diz que Jesus ele vai passar pela cidade de Jericó. Diga, Jesus vai passar. Diga, Jesus vai passar aonde? Na cidade de Jericó. Diga, na cidade aonde? Olha, Jesus, observa uma coisa, ele não vai morar na cidade de Jericó. Jesus ele não vai passar dias. A Bíblia diz que ele vai passar na cidade de Jericó.
Por quê? Ele sabe que Jesus ele sabia que a cidade de Jericó está sobre um efeito de maldição. Ninguém constrói, como já expliquei, ninguém faz nada, mas Jesus vai passar naquele lugar ali. Qual é o sentido de Jesus passar? Porque o propósito de Jesus passar em Jericó, exatamente para quebrar algumas maldições que está sobre efeito de algumas pessoas que está sobre aquela cidade. E como eu já aplico essa mensagem aqui nessa noite, pregando sobre isso, é que Jesus ele tem um propósito de passar na nossa vida. Para quê, pastor? Para quebrar a maldição do vício, para quebrar a maldição da briga, para quebrar a maldição da enfermidade, para quebrar a maldição do olho grande, aquilo que às vezes as coisas vêm até errada. E qual é o propósito de Jesus passar em nossa vida? Quebrar as maldição e nos trazer coisas novas para a nossa vida. Qual é o propósito de Jesus passar aqui nessa noite? É dizer, ali eu preciso passar, porque ali eu preciso quebrar a maldição, eu preciso libertar alguém, eu preciso tirar alguém das drogas, eu preciso tirar alguém da maldição, eu preciso tirar alguém da prostituição, da mentira, eu preciso quebrar essa maldição. E quando Jesus ele passa na nossa vida, para quê? Para quebrar algum tipo de maldição e trazer coisas novas para as nossas vidas. Eu quero perguntar, Jesus já passou na sua vida aí? Ele está trazendo coisas novas na tua vida aqui nessa noite? Deixa eu ver. Jesus é aquele que passa para quê, pastor? Para trazer coisas novas. Jesus passa na nossa vida para quê, pastor? Para quebrar os vícios. Porque Jesus passa em nossa vida, pastor, para trazer novidade de vida em nossas vidas. Um dia alguém estava preso, irmão, na maldição. Quantas pessoas que às vezes são presos na droga, presos na cocaína, na maconha, tanta coisa. Mas um dia Jesus passou nessa cidade, conjecturando Jericó. Para quê? Para quebrar a maldição, para quebrar esse mal na vida da pessoa. Quantos aqui, irmão, era das trevas, era perdido, não tinha direção, mas hoje está debaixo da luz, hoje está debaixo da graça, levantando a mão e dizendo: Deus, obrigado pela tua graça, obrigado pela tua misericórdia que me alcançou, e hoje eu estou aqui para dizer: eu sou livre, porque fui alcançado pela tua graça. Quantos foi alcançado pela graça maravilhosa de Deus? Quantos foi alcançado por essa graça, por esse dom de Deus? Aleluia! Se o lar que brigava não briga mais, porque Jesus passou lá para quebrar a maldição. Se tinha alguém preso nas drogas, não tem mais, porque Jesus passou lá para quebrar a maldição e te dar vitória. Jesus, ele passa na cidade de Jericó com um propósito, para quebrar o quê? Diga comigo, a maldição. Foi quinta-feira, fui trabalhar no meu carro normal. O moço falou assim: eu vou pegar um carro ali em Alto Boa Vista, com a cabeça toda quebrada, irmão. Era para me ter feito a pergunta para ele: qual foi a vantagem disso aqui tudo? Ele falou: já é a terceira ou a quarta vez que eu bebo tanto, caio no chão, deixo o carro no meio da rua e no outro dia que eu venho buscar. Às vezes é alguém que lembra e fecha o carro, e fecha, e eu vou e volto no outro dia, às vezes quebrado, às vezes quebra o braço, quebra a testa, quebra a cabeça. Isso é o que, irmãos? É uma maldição na vida da pessoa. Parece que tem tudo e na verdade não tem. Tem gente confundindo riqueza com prosperidade. Tem gente que é rico, mas não é próspero. Nós estávamos falando sobre isso. Tem gente que é rico, mas não é feliz. Às vezes a gente não tem tudo o que queremos, mas temos aquilo que precisa, que é a paz, é a saúde, e ver os nossos filhos em nossa volta. Eu falei, vai melhorar para depois voltar novamente à mesma situação. Aí quando Jesus passa na vida de um cidadão desse, irmãos, ele transforma, ele muda caráter, ele muda, ele transforma para a glória de Deus, porque Jesus faz. Nunca vi nenhuma outra instituição na terra respeitando casa de recuperação.
educação, casa de terapia social, todos os tipos de instituição que tem no mundo, mas nunca vi um trabalho como a igreja, que prega, que transforma. O cara que é macumbeiro não é mais o macumbeiro que fazia mal, agora é até pregador da palavra. Alguém que mentia, que matava, não mente mais, porque um dia conheceu a palavra da verdade, a palavra que liberta, a palavra que salva, a palavra que cura para a glória de Deus. Quando as pessoas que eram viciadas há muitos anos, nunca conseguiu se libertar, mas no dia que conheceu Jesus, libertou a vida dele, porque conheceu a verdade. Nós não temos que dar meia volta. Jesus é a verdade, Jesus é o que liberta, Jesus é o que cura, Jesus é o que transforma. E quando Jesus ele entra nessa cidade de Jericó, aí eu quero aqui chamar a tua atenção e focar num detalhe aqui. Quando Jesus ele entra na cidade de Jericó, tem uma multidão. Jesus vai entrando naquela cidade horrível, debaixo de maldição. A Bíblia diz que o homem cego, que chama o quê? Bar, filho de Timeu. Bar quer dizer filho. Só para isso aqui, irmãos. Aí a gente dá uma série de mensagens sobre isso aqui. Ele grita bem alto. Jesus, o que ele grita? Vamos dizer comigo? Eu vou pregar até aqui. Domingo que vem eu deixo uma outra parte do pedaço desse bolo para vocês. Pode ser assim, irmãos? Ou vocês querem comer o bolo todo? Querem comer o bolo todo com gracinha e levar os bolinhos para casa ainda tudo, irmãos? Ou quer comer um pedaço ou deixar outro pedaço para amanhã? Vai passar mal, hein? Passa não? Quer comer tudo hoje? Quer comer tudo hoje, Zé? Bolo que fica pro outro dia fica mais gostoso, hein, irmãos? Aí, tá dividindo a opinião. E aí, Breno, quer comer o bolo todo hoje? E aí, Thiago, quer comer o bolo todo hoje ou um pedaço hoje? E aí, o que você prefere? Hoje todo ou um pedaço? Pá, domingo que vem. É gostoso, né? Tá com o maior gradiente. Fica com gosto de quero mais, né? Viu? O povo quer comer o bolo todo hoje. Aí Jesus ele entra na cidade. A primeira coisa que o cego fez, algo que, irmãos, isso aqui é incrível. Ele diz assim: Jesus, filho de... Calma aí. Filho de Davi. Por que que ele diz isso? Filho de Davi. Por quê? Porque Jesus veio da descendência de quem? Do rei Davi. Esse cego, ele não vê nada, mas o entendimento dele está cheio das coisas de Deus. Às vezes você não está vendo muita coisa acontecer, mas Deus está trabalhando na tua mente, te dando conhecimento e sabedoria para saber quem é Jesus nessa noite aqui, irmãos. Jesus, ele diz filho de... Qual foi a promessa que Deus fez para Davi? Que do teu trono não faltaria um para reinar. Davi, da sua geração vai vir, até que ele vai reinar sobre as nações, e não vai faltar quem reine e quem sente sobre o trono de Davi. O cego sabia disso. Ele está dizendo: esse aí é filho de Davi, esse aí é da geração de Davi, a qual está profetizado que não faltaria rei para sentar sobre o seu trono. Bendito seja o nome de Jesus.
Quem está enxergando o filho de Davi aqui? Olha aí, irmãos. Ele é da geração de Davi. Não vai faltar rei, não vai faltar trono. Ele está dizendo, não vai faltar autoridade, porque Jesus, ele é dessa geração. Ele é o filho de Davi. Filho de Davi. Jesus, filho de Davi. Ele deu o nome ainda de Davi. Ele sabia, diácono, ele sabia, detalhe. Quando ele diz isso, Jesus ele para. Opa! Tem alguém aqui que não só chamou o meu nome, mas ele disse, é o filho de Davi. Coisa linda. Coisa linda. Lá em Mateus capítulo de número 1, pega a genealogia que você vai ver. Você vai ver toda a genealogia vindo até Davi, vindo até a descendência de Jesus. Essa geração a qual Jesus está escrito como uma profecia para nós. Veio Abraão, morreu. Veio Moisés, morreu. Veio Josué, morreu. Veio Elias, morreu. Veio os profetas, morreu. Mas veio um da descendência de Davi que morreu na sexta e ressuscitou no domingo para a glória de Deus. Aí ele disse assim, mais um pedacinho do bolo aqui, irmãos, mais uma fatia do bolo e você come. Mais um pedaço. Filho de Davi. Aí ele disse o quê? Tem outra fatia do bolo. Pega aqui. Eu aprendi isso. Às vezes a gente aprendemos nos mínimos detalhes. E aprendemos às vezes num momento tão simples. Eu aprendi. O que significa a palavra misericórdia? Alguém sabe o que significa misericórdia? Vem do latim, dois significados. Misery, diga comigo, misery, que significa miséria. Córdia, diga comigo, córdia, diga comigo, coração. Ora, quando ele diz misericórdia, ele está dizendo, Jesus, filho de Davi, sente a minha miséria como em ti mesmo, no teu coração. O que é misericórdia? Eu vejo o meu irmão passando uma situação difícil, eu sinto a dor dele, eu sinto a miséria dele, como se fosse no meu próprio, diga comigo, coração. Entenderam isso aqui? Quando ele diz, Jesus, filho de Davi, ele diz, tem misericórdia. Ele está dizendo, alguém está passando em Jericó, que vai compadecer por mim. Alguém está passando em Jericó, e eu estou dizendo, esse alguém que está passando aqui, está sentindo a minha miséria, como se fosse nele mesmo. E esse alguém que está passando aqui não é qualquer um, é Jesus de Nazaré. Alguém pegou. Jesus está passando aqui, Ele conhece a tua dor. Jesus está passando aqui, Ele conhece a tua provação, Ele conhece o teu deserto, Ele conhece a tua luta, Ele conhece o teu dilema. Antes de você falar da tua dor, Jesus já sentiu nele mesmo. Jesus já sentiu nele mesmo. Aí Jesus sente nele mesmo dizendo, eu tenho que socorrer esse alguém, eu tenho que ajudar esse alguém para se livrar dessa dor. A sua dor é a mesma que Jesus sente nele mesmo. A sua dor é o que Jesus sente nele. Quantos entenderam? Diga amém. Ele fala assim, tem misericórdia, diga comigo assim, de mim. E o que é que esse cego fez? O texto diz compaixão, que é sentir as entranhas, a dor do outro em ti mesmo. Por isso que a Bíblia, sabe, só vou frisar nisso aqui.
A Bíblia está cheia de referências dizendo assim, ó: quero misericórdia e não sacrifício. Quantas pessoas, irmão, sem misericórdia. Tem gente, irmão, que não tem misericórdia do outro, mas quando o negócio pega para o lado dele, ele quer misericórdia. Não é assim? Ele quer tanto a misericórdia, mas quando foi para exercer a misericórdia, ele não teve. A misericórdia, a dor, se compadeceu pelo sofrimento do outro. Mas Jesus é aquele que se preocupa com o teu sofrimento, se preocupa com o teu dilema, se preocupa com o que você está passando, Ele sabe do que você precisa. Aí a Bíblia diz que Ele pega a capa, antes de receber o milagre, Ele pega a capa e faz o quê? E joga, diga comigo, joga fora. Diga: Bartimeu, pega a capa, diga e joga fora. Ora, mas na capa dele não está escrito assim, fracassado. Na capa dele está escrito assim, derrotado, miserável, pedinte. Mas como ele viu Jesus, ele disse assim: a partir de hoje, eu vou tomar a minha identidade própria. A partir de hoje, a minha identidade não é essa, de pessoa derrotada. A partir de hoje, eu tenho que até me arrepiar quando eu falo isso. Está dizendo para alguém aqui nessa noite, evangelista Luciano. A partir de hoje, a minha identidade não é de fracassado. A partir de hoje, a minha identidade não é de um miserável. A partir de hoje, a minha identidade não é essa. Hoje vou me levantar, pegar a capa que não é minha e vou jogar fora, porque há um novo de Deus chegando para a minha vida e para mudar a minha história. Quando já jogaram uma capa aqui por terra, deixa eu ver, irmão. Quando já jogaram a sua capa e tomaram a sua identidade com Jesus. Jesus é aquele que traz identidade. Jesus é aquele que traz algo novo, uma nova história, dizendo: já arranquei a capa e já dei uma nova identidade para muitas pessoas. Independente do que ele já tinha recebido, milagre ou não, ele jogou a capa fora. Sabe o que é isso? Diga comigo: atitude. Independente que eu já tinha recebido o meu milagre, ainda não. Ele pega a capa e joga. Não, a escolha de ficar sofrendo, quem escolhe é quem? É eu. A atitude correta, quem tem que tomar, sou eu. Sim ou não? O que te prende? Eu ouvi uma colocação essa semana, eu achei legal. Por que todo dia um piloto de avião não tem medo de pilotar, sabendo que ele pode morrer? Porque a vontade de voar é maior do que morrer. A sua vontade de voar tem que ser maior do que os seus medos. A vontade de você voar tem que ser maior do que suas emoções fracassadas. A sua vontade de decolar tem que ser maior dos dilemas que estamos enfrentando em nossa volta. É momento de sacudir a poeira do pé e se levantar e dizer: hoje eu vou tomar uma nova identidade. Hoje eu vou me olhar no espelho e vou dizer: Jesus me amou, Jesus me comprou e me deu uma nova identidade para a minha vida. Vai ficar carregando a capa, irmão, até quando, sabe? Ele joga a capa fora. Eu não preciso mais da permissão de Roma. Eu não quero essa capa mais para mim. Eu não quero mais isso para mim. Sabe por quê? Ele acreditou que Jesus dá algo novo para ele. Sim ou não? Quantos acreditam que Jesus tem algo novo para a sua vida? Diga amém. Jesus, temos que crer, é aquele que sempre está nos dando algo novo. Diga comigo: algo novo. Aí Jesus para assim para ele:
o que queres que eu... O que queres que Jesus faça hoje na sua vida? Já vou orar agora. Aqui, essa é a pergunta. O que queres que Jesus faça contigo nessa noite? Jesus parou e disse para ele: o que queres que eu te faça? Pastor, Jesus sabe que eu quero, mas Ele está querendo ver você colocar para fora esse teu projeto. Pastor, Jesus sabe qual é a minha intenção no meu coração, mas Jesus quer ver você pegar o que está no teu pensamento e colocar para fora. Porque pensamento que só pensa, mas não toma atitude de colocar para fora, não vai gerar propósito concreto na tua vida. Só vai gerar propósito concreto na tua vida se você colocar para fora e dizer: Jesus, esse é o meu projeto, é isso que eu quero, é isso que hoje eu quero que o Senhor faça em minha vida. Sabe por quê, irmãos? Jesus, Ele sabe o que você quer, mas se você não expor para Ele, Ele não pode fazer nada. Jesus, Ele só trabalha em cima daquilo que pedimos a Ele. É ou não é, irmãos? Jesus só trabalha em nós em cima daquilo que pedimos. Fora disso, Jesus, Ele não trabalha. Sabe por quê? A partir do cego, ele entendeu que ele tinha que gerar um propósito de dentro dele para fora. Tudo na vida é um propósito. O que Jesus faz para ele? Aí entrega um pedaço do bolo todo aqui. Vai, a tua fé te salvou. Eu estou enxergando, eu estou vendo. Só que tem o seguinte, aqui eu vou orar agora com a igreja, são 8h14, 8h15. Só que teve uma coisa aqui, ele grita bem alto: Jesus, filho de... Quando ele grita Jesus, filho de Davi, quem está em volta dele diz o quê? Fala baixo, que ninguém está te escutando. Irmão, essa aqui é para você decolar dessa cadeira aqui. Olha só, sem a bateria, sem o microfone, só para a igreja focar aqui 100% aqui, e 1 minuto, 2 minutos termina agora. Ele gritou alto, o mais que ele podia, encheu o pulmão de ar e deu um grito, né? Dependendo da tradução, deu um berro bem grande. Bah! O que os inimigos, entre aspas, o que os inimigos falou para ele? Para de... Por que para de gritar? Porque ele não vai? Calma aí, escuta aqui. Se ele não vai me ouvir porque está distante, então significa que eu tenho que gritar ainda mais alto. Aqueles que pensam que está te parando, está dando para você mais força. Quem pegou aqui? Aquele que pensa que está te parando, que está te bloqueando, está te dando mais força para você gritar mais alto ainda. Jesus, se está pouco, eu vou gritar mais alto. Coloca mais energia nisso aí, meu irmão, minha irmã. Coloca mais engrenagem nisso aí. Para de viver uma vida que não dá. Está dizendo que não dá. Coloca mais força, vai para cima, em nome de Jesus. O diabo está dizendo que você está capenguinho, que não vai. Grita mais alto, se desprende, joga isso para fora de Jesus. Se está pouco, é o que eu vou gritar mais alto. Se ele não está ouvindo, eu vou gritar mais alto. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quanto mais pede para falar baixo,
mais eu grito. Quanto mais pede para mim parar, mais eu prossigo. Quanto mais pede para mim ficar sentado, aí eu que levanto, porque eu sei que o que está passando aqui é fiel para cumprir na minha vida todos os desígnios. Quem vai gritar alto aqui, deixa eu ver, irmão. Quem vai pedir bem alto aqui, se desprende nessa noite, irmão. Grita bem alto. Irmãos, às vezes, sabe o que acontece? Sabe o que acontece? A gente, às vezes, fica atrás de uma bolha de ar. A gente é muito tímido, tem hora, irmão. Tem hora mesmo de nós gritar, sai de baixo, sai de furar a bolha. A gente fica preocupado com quem está do nosso lado, irmão. Às vezes dá vontade de chorar, correr na igreja. A gente fica tímido, fechado, né, irmão? Fechado, irmão. Mas não sai de trás da bolha. Fica preocupado quem está nos vendo. Hoje a palavra de ordem de Deus para mim e para a tua vida é: não se preocupa quem está do teu lado, não se preocupa com quem está te vendo, se preocupa com aquele que te viu, se preocupa em gritar para ele e dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quantas pessoas que não colocam para fora, irmão, que desejariam colocar para fora muita coisa, mas não coloca. Se eu chorar, alguém vai me ver. Se eu gritar, alguém vai dizer que eu sou louco. E daí, irmão, problema. Sai de trás dessa bolha. Diga para o teu irmão: fura essa bolha nessa noite. Diga para ele: sai de trás dessa bolha, pelo amor de Deus. Tem gente que poderia ser um foguete aqui nessa noite, não é? Porque está atrás da bolha, amarrado, pelo amor de Deus. Vem aqui, irmão, pega o microfone, vai pregar, vai cantar, faz a obra de pastor. E se der errado, amanhã você melhora, mas não fique preso atrás da bolha, pelo amor de Deus. Tem gente aqui, irmão, que Deus tem obra muito grande, é de Deus que eu estou falando isso aqui, mas fica atrás da bolha. O que vão pensar de mim? Se eu pregar errado, o que vão pensar de mim? Problema que vão pensar, irmão. O que importa é que aquele que te chamou quer cumprir todos os desígnios da tua vida, em nome. Quem está comigo nessa pregação? Deixa eu ver. Quem está comigo aqui pode exaltar a Ele. Quem pode exaltar a Ele? Deixa eu ver, irmão. Hoje, nessa noite, Deus te chamou para quebrar tudo. Quebrar paradigma, quebrar barreira, quebrar essa barreira. Quem pode se colocar de pé? Quem pode se colocar de pé? Hoje é a grande campanha. Pede-me o que queres. Pede-me o que queres. A gente tem medo de muita coisa. Tem muita gente que poderia alavancar, não vai porque tem medo. Vai dar medo. Você está travado antes do tempo. Eu não tenho costume de fazer isso, de ficar falando pro seu irmão. Mas diga, eu vou pedir que você faça assim pro seu irmão. Destrava, irmão. Diga, destrava. Fala para ele, destrava, irmão. Fala, destrava, pelo amor de Deus, irmão. Diga, destrava hoje, pelo amor de Deus. Tira o pino dessa granada, pelo amor de Deus. Vai para cima, faz acontecer, irmão. Ninguém vai poder fazer acontecer no teu lugar. Quem faz acontecer é você nessa noite aqui. É você que tem que acreditar em você e dizer: eu creio que Deus tem uma obra na minha vida. Eu creio que Deus tem coisa grande na minha vida. Eu não posso ficar parado. E o tema da campanha é: hoje nós vamos começar. O que queres que eu